Tudo bem, Ângela? Boa noite. Tudo certo. Boa Ah, noite. internet tem esses problemas assim de repente, né? Eu estava tentando te achar e não conseguia localizar o teu Instagram. Aí quando você entrou, ele apareceu lá no Olha só. convite. Ah, que bom. A imagem sua está um pouco distorcida, Ah, é? mas é um pouquinho só. Talvez é o reflexo Aham. da luz. Está aparecendo o reflexo aí no óculos, eu acho, da janela. Eu acho que tem uma janela aí, Não, não? é a lâmpada mesmo daqui. Tá Ah, muito tá. ruim? Não, é que só está refletindo na lente do óculos. Mas tudo bem, Certo. não tem, sem o Tá. óculos não reflete. Ah, tá. Mas aí se eu tirar o óculos, eu não consigo ler. Não tem problema. Ai, Tá. vamos aguardar mais um pouquinho, tá, Ângela? Ver se entra mais pessoas. E Tá. muito obrigada, tá, por você ter aceitado aqui o nosso convite para participar da live. E logo, logo a gente está dando início. E a gente parece que combinou, né, de batom lilás, o seu lilás e o meu Pois roxo. é. A roupa sua também roxa, tá tudo roxeado hoje. Tudo combinado. É, né? Ah, Autocuidado. vamos mandar aviãozinho para convidar pessoas? Vamos. Pessoal, queria que vocês aí fiquem à vontade para mandar aviãozinho, convidando aí os amigos para participarem aqui da live, para vir assistir. É só clicar aí nesse aviãozinho que tem do lado e convidar as pessoas. Vamos, enquanto isso, mandar, né? E logo, logo a gente já começa. Luzia, boa noite, Luzia. Luziana. Combinadinhas, Emília, convida aí as combinadinhas. Clica aí no aviãozinho. Carol Almeida, boa noite, Carol. Almeida é parente sua? É minha sobrinha. Ah, tá, porque tem a Emília aqui que é Almeida também, que é minha amiga, Emília Almeida. Certo. Mas está lá em Fortaleza. Uhum. A Carol, minha sobrinha, está em Piracicaba. Ah, tá. Boa noite, Carol. Que bom. Então, eu acho que a gente já pode ir começando, porque senão vai passando muito tempo, aí depois não dá tempo da gente falar tudo que a gente quer falar, tá bom? Certo. Uhum. Então tá, eu vou Tá. fazer uma apresentação, porque eu sempre faço essa apresentação, porque tem pessoas que são convidados da convidada e não me conhecem, então eu tenho que fazer uma breve aqui apresentação. Tem muita gente que já conhece, já sabe até de cor aqui o que eu vou falar, mas tudo bem, é necessário, tá bom? Então, boa noite Uhum. a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de Educação Física, eu trabalho com treinamento físico em adultos, especialmente os idosos. Eu me especializei na área no setor de geriatria, com treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento, na USP, e também em exercícios terapêuticos na Unifesp. Sou colaboradora do projeto Cidadania, Caminhadas com Segurança, e também da plataforma 100% Bem-Estar. Em 2005 eu criei um blog para trazer informações sobre atividade física, saúde e longevidade. E recentemente eu migrei para o Instagram, que é uma plataforma mais dinâmica, também com o mesmo objetivo, de trazer informações e ações sobre saúde e longevidade para as pessoas que têm 50 anos ou mais de idade. Esse ano eu comecei com as lives e a primeira etapa desse projeto eu convidei pessoas que praticavam algum tipo de atividade física para vir aqui falar sobre as suas atividades que elas praticavam, né? Então teve dança, pilates, musculação, beach tênis, spinning, crossfit, treinamento funcional, várias modalidades, hidroginástica, e cada uma foi falando da sua experiência na intenção de inspirar pessoas e motivar pessoas a praticarem algum tipo de atividade física. Nessa segunda etapa, eu estou fazendo um pouco diferente, estou convidando profissionais de diversas áreas para também falar de assuntos que sejam do interesse da nossa plataforma, que é saúde, bem-estar, longevidade, atividade física. Então, na semana passada, a gente
convidou um profissional, professor de educação física e atleta, ele falou do Querobel, que é um tipo de atividade física que não era muito conhecido por muitas pessoas, e foi muito interessante, a gente aprendeu muito, e hoje eu convidei a Ângela, que é uma psicóloga, que a gente vai falar aqui sobre o autocuidado, que é super importante a gente aprender a se cuidar, e a se gostar e a se amar. Então, acho que essa live vai ser, assim, muito interessante. Eu estou aqui ansiosa para aprender muita coisa aqui com a Ângela, e feliz e agradecida por ela ter topado esse desafio de participar aqui dessa live. Ângela, eu gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Ângela Almeida, eu sou psicóloga. A minha primeira formação é de artes plásticas. Eu dei aula durante 33 anos, me aposentei, né, dando aula, e já sou formada em psicologia, já tem 16 anos. Enquanto eu dava aula, eu estudei mais essa outra faculdade, e já tem 16 anos que eu atuo já, né, em clínica. E estou sempre aprendendo coisas, sou muito curiosa, eu tenho 67 anos, e Não parece, desculpa eu dizer isso. sei, eu sei. Dá muita confusão essa coisa da idade, sabe? Em metrôs, em lugares que querem me tirar do lugar e tal, mas uns problemas que acontecem. E aí eu atuo tal, eu sou da área da transpessoal, né, da área humanista, que vê o ser humano como um todo, não vê só a mente, a parte psíquica, eu vejo integralmente, né? Eu faço uma leitura integral, que é corpo, mente e espírito, que aí eu acho que dá uma completude, né, na leitura. Exatamente assim. Entendi. E aí eu estou muito honrada de estar aqui hoje, né, participando dessa live. A gente já se conhece há algum tempo, né, porque por conta de trabalhos que nós fizemos juntas. Sim. E eu estou muito feliz de estar aqui, de poder participar e colaborar. Ai, que bom. Muito obrigada e parabéns aí pelo seu currículo, sua história de vida. Realmente você deve se cuidar muito, obviamente, porque você falou que tem quase 70 anos, né? Eu 67. estou próximo dos E, 70. É, nossa Senhora, eu também, viu? Falta pouco. E aí, então, com essa aparência de auto se cuidar, obviamente, a gente vai buscando, né, ter esse ânimo, essa vontade, essa aparência mais saudável, e não só externamente, né, mas eu acho que também isso vem muito de dentro da pessoa. Eu acho, né? Vamos ver, vamos descobrir isso aí com você. Então, acho que a gente pode começar aqui um bate-papo. Eu queria começar perguntando, Ângela, o que é o autocuidado? o autocuidado é o preocupar-se consigo mesma, né? É estar com o pensamento voltado para o seu próprio bem-estar. Isso que é o autocuidado, que é diferente do que o que as pessoas acreditam que seja. Inclusive, na pandemia, foi muito confundido com o fazer unha, passar máscara no rosto, fazer skincare, né? Ficar cuidando do cabelo. E isso faz parte, mas autocuidado não é só isso. Abrange muito mais coisas do que isso, é muito mais profundo do que isso. Porque esse autocuidado, eu costumo dizer assim, esse autocuidado que água tira, né? A maquiagem, a tinta do cabelo, tudo isso a água tira. Isso não é autocuidado, isso um artifício, é um artifício usado para a pessoa se manter bem, né? Mas não é exatamente o autocuidado. O autocuidado engloba muito mais coisas mais profundas e mais importantes que eu vou estar falando aqui no decorrer da live. Sei. E então, o que se caracteriza esse autocuidado? Esse autocuidado é você cuidar não só da aparência, porque no geral é a aparência. Esse autocuidado é cuidar da sua segurança, cuidar das suas finanças, cuidar do seu sono, das compras que você faz com coisas saudáveis. O autocuidado são as suas escolhas, né? Escolhas no geral. Inclusive tem pessoas que que são tóxicas, que não nos fazem bem estar em contato. E não somos obrigadas a conviver com pessoas que não fazem bem para nós.
porque isso nos afeta. Isso afeta o nosso bem-estar, isso afeta a nossa mente, nosso comportamento, e engloba tudo em geral, né? Uma coisa vai contaminando a outra. Escolher o que assiste, o que ouve, para onde vai, com quem. Tudo isso é autocuidado. Porque quando alguma coisa sai do eixo, tudo acaba saindo do eixo. Aí a pessoa fica totalmente sem sintonia, fora da frequência, e as coisas, e aí ela passa para uma baixa autoestima, às vezes. Ela acha que tudo que ela faz não dá certo, que onde ela está, as pessoas não colaboram. Mas é por conta de que isso está desalinhado. Consegue entender? Sim, claro. Então, pelo que você falou aí, existem vários tipos de autocuidado. Quais são esses tipos de autocuidado? Quais são as esferas que o autocuidado engloba? Olha, uma delas é se colocar como prioridade nas situações, se colocar como prioridade na agenda. Tem gente que cuida de todo mundo, cuida de tudo e não se coloca na agenda. Às vezes ela está dando o Presente. remedinho certinho, olha lá, às vezes está dando o remedinho certinho para o filho, para o cachorro, para o marido, né? O marido vai trabalhar, dar o remedinho da pressão, e ela mesma não vai no médico fazer um exame. Às vezes ela já está com algum problema mais sério e ela não conseguiu ainda perceber que ela está com algum problema de saúde, porque ela não para se ouvir, para se sentir, para descansar, baixar a cabeça, entrar em si, para perceber esse corpo, essa mente, sabe? Certo. Então, o cuidador, existe um grande problema, que é uma síndrome do cuidador, é aquele que fica cuidando de tudo e não olha para si. Às vezes ele adoece e a pessoa que ele cuidava fica e ele acaba tendo grandes complicações, às vezes até desencarna, morre, porque assim, ninguém olhou por ele, nem ele próprio. Então, a pessoa precisa se colocar na agenda, né? Agendar um tempo para ela descansar, um tempo para ela viajar, um tempo para ela encontrar os amigos. A pessoa tem que se priorizar. Isso é fundamental. Um respiro. Entendi. Falando dessa parte aí física da pessoa se cuidar, que você falou, eu lembrei que agora nós estamos no Outubro Rosa e as pessoas, é um alerta também para as pessoas fazer o autoexame, né, que é muito importante, né, na verdade isso aí deve ser feito durante todos os meses do ano, mas esse mês de outubro é um mês de alerta para isso. Isso faz parte também do autocuidado, né, olhar seu corpo, se examinar, né, buscar ajuda, porque para tudo tem uma solução, né? Então, independente da atividade que você tenha, se você é mãe, dona de casa, avó, mesmo os homens também, que estão sempre muito ocupados, trabalhando, eu acho que esse autocuidado, ele deve abranger a todos, né? Todo mundo tem que se prestar atenção em si, né? Uhum. Porque, Gorete, as pessoas têm o carro, uma vez por ano elas levam o carro para fazer revisão. Vai ver freio, vai ver óleo de freio, vai ver tudo, né? Step, o pneu se está ok, vê tudo, né? As velas e tal. E a pessoa não faz isso com ela mesma. Ela não deixa de levar o carro, mas ela não faz isso com ela mesma. A casa sempre precisa de manutenção, está sempre de olho aqui e ali, precisa estar sempre corrigindo as coisas para que não aumente e dê grandes vazamentos, grandes problemas. E aí a pessoa esquece de si, ela fica equilibrando vários pratinhos para não cair de todo mundo e ela não olha a si mesma, né? Então tem que olhar. Agora nós estamos no outubro, acabamos de sair do Setembro Amarelo, que é o mês que chamam atenção para o suicídio, né? E é um mês que assim, muito foi falado, e as pessoas, às vezes, não prestam atenção em quem mora junto, quem está do lado, às vezes está passando por problemas sérios, emocionais, e a pessoa muito calada, e ninguém se dá conta. E aí, quando vê, acontece algo mais sério, e a pessoa fica se culpando, como que ela não percebeu? Por quê? Porque ela, às vezes, não coloca o foco nos lugares certos. Entendi. Eu lembrei agora do meu pai. Meu pai tinha oficina mecânica e ele dizia assim pra gente, quando a gente passa dos 50, saiu da garantia. Tem que fazer a funilaria, a pintura,
né? Então, não era só cuidar dos carros, tinha que se cuidar, era isso que ele queria dizer, né? Então, essa comparação que você falou aí, me veio aqui essa memória afetiva, né? Que ele falava muito sobre isso. Então, a gente tem que se cuidar, e esse cuidado físico também inclui também uma prática de atividade física, seja ela qual for, dançar, né, fazer musculação, pilates, isso também é importante, porque isso aí também está cuidando também da saúde física, da saúde mental, e isso eu acho que também é muito importante nesse autocuidado, né? Não só buscar o tratamento, a ajuda médica, psicológica, para poder equilibrar, né? Porque eu acho que, na verdade, a gente precisa na vida desse equilíbrio, né, Ângela? Físico, mental, espiritual. Sim, exatamente. É porque esse cuidado físico da manutenção, como eu comparei com o carro, eu preciso sempre fazer. Por quê? Porque às vezes, quando ela começa a sentir alguma coisa, já avançou bastante, né? Não percebeu que a pressão estava alterada, colesterol aumentou faz tempo, aí já começa a ter sobrecarga cardíaca, rinha, várias coisas. Então, a pessoa tem que prestar atenção, não esperar doer, não esperar sentir alguma coisa para procurar no médico, pelo menos uma vez por ano, fazer os exames clínicos, né? Fazer uma checagem, como se faz no automóvel, né? Que Se é o faz no nosso, automóvel, por que não fazer para si? que é o check-up, né? Que Isso, comumente é falado, né? Que é aquele isso, exames que você faz todo ano, de aquelas análises isso. clínicas, né? De sangue e outras mais, até porque né, nessa passagem aí, quando para entrar na terceira idade, você começa a ter a deficiência de alguns hormônios, então vão começando a surgir coisas no corpo da mulher e do homem que precisa regular tudo isso aí para poder continuar vivendo bem, né? Porque o mais importante é viver bem, né? Não só viver muitos anos, mas viver bem. E o que você me diria, né, nesse campo emocional? Como eu poderia me No campo, cuidar? sim, no campo emocional, a pessoa tem que prestar atenção, né, assim, na quantidade de horas que trabalha, porque depois do evento pandemia, muita gente virou seu próprio chefe, né? Todo mundo foi trabalhar em casa e administrar os próprios horários. Só que tem pessoas que não param de trabalhar. Ela não coloca um limite ali de encerrar, de já ir de tomar um banho, descansar, assistir alguma coisa para descompressurizar a mente, né? Jogar um videogame, ouvir uma música e tal, para poder se preparar, já começa a fazer a higiene do sono, né? Quando começa já a dar essa parada, diminuir as luzes, já diminui o som da casa, ouvir uma música mais tranquilinha, e aí a pessoa já ir colocar um pijama, tomar um banho legal, né? Já ir relaxando para poder se preparar para o sono, que é uma das queixas que tem muito ultimamente, que as pessoas não estão conseguindo dormir direito, que tem um sono conturbado, né? Tem gente que tem muita insônia depois de uma determinada idade, mas essa higiene do sono é muito importante fazer. Né? Depois das 6 horas da tarde, diminui luz, diminui sons, assiste coisas tranquilas, não assiste coisas tão agitadas, filmes de guerra, de bombas, essas coisas, notícias que não são agradáveis, né? Então já vai preparando para esse momento do sono. Isso já ajuda a dormir melhor. Toma um chazinho, né? O banhozinho morno, isso tudo já vai preparando, né? Isso é E, importante. e o que você está dizendo aí é pura verdade, porque por exemplo, eu gosto muito de assistir programas investigativos, né, que tem jurado, acho assim interessante pra caramba. E teve uma época que, em pleno domingo à noite, passava num canal de televisão esses programas, eu ficava assistindo, só que eu ficava tão elétrica que eu não conseguia mais dormir. Aí dava 2, 3 horas da manhã, eu pensando em tudo que aconteceu naquele filme. Daí eu resolvi mudar, não assistir mais, para poder conseguir ficar tranquila e dormir tranquila. Mas até assim, beber um copo d'água, se acalmar, eu queria até dizer aqui, quem me ensinou a beber água foi a Ângela. Lembra, Ângela? Eu não tenho sede, não tenho muita vontade assim de beber água, e a Ângela foi me orientando, tal. Eu fiz até um cantinho da água aqui em casa para poder sentar, acalmar, tomar um copo d'água, né? Fazer disso um ritual, que eu acho que o ritual é muito importante, né? Para poder a gente ter esse momento de paz, de tranquilidade, que é tão difícil, né? Ainda mais
eu acho que com essa pandemia que as pessoas ficaram tão ansiosas, né, Ângela, por causa dessa situação, que foi uma coisa tão inusitada, então trouxe muitos problemas mentais. Eu mesmo, na pandemia, eu perdi 8 quilos, eu acho que foi ansiedade, que foi o emocional. Agora eu já recuperei os 8, ainda ganhei mais um. Agora eu estou sofrendo para perder esse um. Mas, enfim, eu acho que é importante realmente ter esse cuidado, tomar um chazinho para quem gosta, ou se não, procurar uma outra coisa que te deixa calma, né, que para você relaxar. E no campo espiritual, como que eu poderia me cuidar? No caso, começar a meditar, aprender a meditar. No YouTube tem muitos exercícios, tem muita meditação de 3 minutos, 5 minutos, 20, meia hora, mais de uma hora, tem assim de tempos variados. E você pode começar por assim, um tempinho mínimo, né? Porque o que você faz quando você vai meditar? Você vai entrar dentro de você, você fecha seus olhos e vai lá para o seu interior. E fica ali. Os pensamentos não costumam deixar a pessoa tranquila nessa hora. Porque vem aquele pensamento, tem tal conta para pagar, precisa fazer não sei o quê, não fechou a porta, esqueceu disso. Os pensamentos não param. Então, essa meditação, essa preparação é para a pessoa já ir aprendendo a aquietar os pensamentos. Ela precisa aquietar os pensamentos para poder controlar esse pensamento. Quando a gente tem condições de aprender a controlar esse pensamento. E aí a gente domina ele não domina a gente depois que você aprende a controlá-los. Porque esses pensamentos intrusivos o tempo todo, eles tiram a paz, eles tiram a concentração. E quando você consegue dominá-los, você consegue afastá-los. Um truque para quando você está iniciando meditação, para aprender a controlar esse pensamento, entender esse pensamento, quando vem um pensamento qualquer, né? Você está tentando aquietar, vem lá um pensamento, o cachorro está lá fora, não tirou a roupa do varal, porque vem todos esses pensamentos. Aí todo pensamento intrusivo, você diz internamente, agora não, sabe? A roupa do varal, agora não. O cachorro, agora não. Você vai dizendo agora não para ele, silenciando e afastando. E aí você vai conseguindo controlá-lo. Quando você tiver um tempo, ele pode voltar, mas naquele momento é seu. Você tirou para você meditar. É uma prática importante para você. E aí existe todo um treino para essa prática. Né? No YouTube tem muita coisa de leituras e tal. Né? Tá. Aí vocês vão voltar um pouquinho só na água, né? Que você disse que eu ensinei a tomar água. E uma coisa importante é a pessoa tomar água, a primeira coisa de manhã, quando acordar, tomar uns 500 ml aos poucos, porque a gente perde muita água respirando à noite. O médico estava me dizendo que a gente perde mais de 1 litro de água na respiração enquanto dorme. Então, Nossa. É muito importante. Porque se você coloca um espelho, enquanto você respira, ele fica suado. E isso Sim. é a noite toda, você está respirando e soltando líquido. E então, assim que você acordar, você toma um copo de 500 ml, aos pouquinhos vai tomando. E outra coisa, tem pessoas que são dadas como velhas, né, com a pele enrugada, assim, meio seca, enrugada, não porque é velha, é porque está desidratada. A pessoa não toma água. Né? Se ela tomar água, a pele fica boa, ela fica com mais vida, fica mais viçosa. Então, é fundamental até para a beleza que a pessoa tome água, se hidrate. Entendi. Depois daquele período que a gente fez aquele projeto, eu passei a beber água antes do café da manhã, antes do almoço e à noite, antes do lanche da noite. Então, esses 3 horários, pelo menos, eu não esqueço. Agora, a Carol, ela falou aí que para começar com a meditação guiada. Eu acho importante. Eu queria saber aqui, quem está presente na live, escrevesse aí, quem que faz meditação? Eu acho um pouco difícil, eu não sei, eu não consigo, talvez essa guiada, fosse importante começar com essa meditação guiada, para depois fazer a meditação mais, assim, espontânea, natural, sem ter
um guia, vamos dizer assim, uma pessoa guiando. Suelene falou que perdeu 8 quilos e Regina falou que perdeu 10 na pandemia. Mas voltando à meditação, eu queria saber aqui, quem está presente, quem faz meditação? Eu gostaria de saber. E se faz guiado ou se faz espontânea. Então, acho que é muito importante essa questão da meditação, porque é aquele momento seu, né? Você consigo, né? Aham. Então, isso E é muito legal Gorete, mesmo. aham. Tem muita meditação guiada no YouTube e existem aplicativos também, tem um aplicativo que chama Medite-se. Medita-se. Aí você procura lá na loja dos stories lá tem Store, né? A loja Store lá do celular, tem lá os aplicativos e procura um de meditação. Tem também para te avisar tomar água, né? De hora em hora ele dá uma pingadinha, ele dá um barulho de água pingando, a pessoa pode. Então tem aplicativos para muitas coisas que podem auxiliar nessa prática de você melhorar seu bem-estar, né? Hoje tem muitos Eu vou avançar. recursos, né? Oi? Hoje tem muitos recursos, né? Sim, 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 sim. Eu vou avançar, né? Vou dizer mais um item de autocuidado que eu estava falando aqui, que a pessoa se colocar, se priorizar, né? Se colocar na agenda as coisas para ela. É ter um minuto apenas seu, né? Você tirar assim, pelo menos no dia, independente da sua rotina, tirar o tempo que for possível, pode ser 5 minutos, 10, sei lá, você pode tirar um tempinho só para você repousar, ou para você ouvir uma música tranquila, para você ter um momento seu, né? Porque depois chega marido, chega criança de escola, os compromissos que a gente tem que ter um momento só para nós durante o dia. É o meu momento. Porque quando você se prioriza, você está se dando importância, né? Você está Certo. se dando importância. E isso o cérebro já entende isso. E assim, fazer o que gosta, apesar da rotina. Então, procurar coisas que gosta de fazer. Porque às vezes entra muito na das pessoas da casa, né? Ah, a pessoa vai e faz compras do mercado, porque compra só o que o marido gosta, o que o filho gosta, o que as pessoas que moram ali gostam, e ela mesma nunca se perguntou do que ela gosta e o que ela vai fazer para ela. Ah, porque eu comprei para ele, vai sobrar, eu como, entendeu? Mas aí um dia, quando esses filhos saem, ou esse marido já não faz mais parte, ela fala assim, nossa, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Quando eu chego numa situação que eu não estava mais com uma pessoa morando na minha casa, eu falei assim, nossa, mas por que eu como isso? Eu nem gosto. E aí, quem gostava era outra pessoa. Como eu fazia, eu comia, mas eu nunca me perguntei se eu gostava ou não gostava. Eu estava no automático. E isso acontece com muita gente. Né? Acontece com muita Entendi. gente. Então, priorizar o que você gosta. Ter alimentação saudável, né? Deixar os pacotinhos para lá, né? Comida natural, o que tem na feira, né? O que nasce da terra. Isso é muito importante para manter pele saudável e tal, né? Praticar exercícios físicos, né? Procurar um exercício físico que agrade, algo que goste de fazer, né? No caso, eu gosto muito de água, então eu faço natação, gosto de hidroginástica, faço musculação para segurar a musculatura, porque depois de uma certa idade precisa fazer musculação para poder. Eu tinha muita preocupação, porque eu pensava assim: eu vou aposentar, eu quero viajar. E aí eu quero carregar malas, mas eu preciso ter físico, eu preciso ter força para poder arrastar uma mala, colocar no trem, na esteira, tirar da esteira. Eu tinha essa preocupação, né? E aí sempre fiz exercício físico para me manter ativa, para poder, sei lá, na Europa só se anda a pé, né? Você não anda quase de carro e anda quase que o dia inteiro para vários lugares, vai para museus, vai para cá, vai para lá. E aí você tem que ter condições físicas para isso, né? Tem que ter E, preparo e aí, físico. sim, aí você precisa se preparar. E eu tive uma experiência quando em 2010 eu viajei com um grupo de senhoras, né? Tinham um pouco mais de idade do que eu. Eu vi muita coisa ali que aí eu me apressei mais em fazer atividade física, porque assim, a mala, nós ficamos quase um mês, né, na Itália. Então a mala era enorme. Todo mundo levou muita coisa. E aí as senhorinhas, elas não tinham força para ficar segurando aquela mala de pé na fila. A mala às vezes pendia, mas elas caíam. Aí eu fiquei vendo aquilo, e na hora de tirar a mala da esteira,
todo mundo tinha que ajudar, porque elas sozinhas não tinham força para tirar aquela mala. Aí eu começava a pensar, eu não quero isso para mim, eu preciso ter, assim, habilidade para poder me virar bem, né? Porque nem sempre você tem alguém junto para te ajudar, né? E Disponível, também, né? sim, e às vezes, e tinha muito lugar que era escada, você tinha que subir escada com mala, né? Por Aí isso é que não eu tem. digo, preparação física é o passaporte para a terceira idade, que é o lema do meu Instagram, chama Preparaê, de preparação, né? Preparaê, preparação física é o passaporte. Porque você tem que ter um preparo físico para tudo que você vai fazer na vida, para carregar mala, para carregar sacola do mercado, até para caminhar você precisa ter força física. Então é muito Aham. importante ter esse preparo físico. E isso faz parte do autocuidado. Isso também envolve. Você tem que cuidar do seu físico para você ter condição e poder usufruir. Você fazer uma viagem dessa para a Europa, você tem que estar bem para poder usufruir desse passeio, né? Então, é realmente interessante esse ponto aí que você tocou, porque tem muita gente que acha assim, fazer atividade física é cansativo, vou fazer meu tricô, meu crochê, seja lá o que for, não gosto, ou às vezes porque não pode, não tem condição, tem algum problema físico, de artrose, seja lá o que for, mas sempre tem uma atividade física que combine com aquela pessoa e que seja adaptado para aquela situação que ela tenha, né? Então, é muito importante realmente a pessoa estar preparada. Achei muito bom você ter tocado. Ô, Ângela, como praticar o autocuidado? Você já falou bastante coisa aí, que foi se colocar na agenda, ter o meu momento, fazer o que gosta. Respeitar os próprios limites, né? As pessoas aprenderem a respeitar os seus próprios limites, fazer terapia para poder se conhecer e saber tirar o melhor de você, né? Porque tem gente porque assim, a terapia é como se você tivesse um manual. Quando você tem um aparelho, aí você lê o manual, você consegue explorar o máximo desse aparelho. Agora, é a mesma coisa a terapia. A terapia você vai aprender a se conhecer, você vai aprender até a conhecer quem está próximo de você. Você entende por que você age de determinadas formas, né? O porquê que algumas crenças te afetam, né? Então, tem muita coisa que você vai ali entender para você ser melhor, né? Você estar na sua melhor performance, para poder atuar melhor no trabalho, atuar melhor nos relacionamentos, entre amigos, entender muita coisa. Então, a Entendi. terapia, eu acho fundamental, a terapia. Entendi. Só uma É, observação agora, a Cristina falou que ela pratica meditação Divino Café, então, pela internet. Legal. Parabéns, Cristina. Obrigada pelo retorno aí. Sim, então fazer terapia é uma forma também de se conhecer, né? O problema, Ângela, é que a terapia, bom, tem vários locais que são gratuitos, mas geralmente a terapia tem um custo, né? Então, não sei se todo mundo tem esse acesso, mas existem locais em faculdades, aqui em São Paulo tem a PUC, tem outros locais que eles promovem essa terapia, né, sem custo, né? sim, Acho que a toda pessoa, acho que o faculdade, mais importante desse autocuidado é a pessoa buscar informações para poder se cuidar. Se a pessoa tem sim, uma condição de fazer aquilo que, ótimo. Agora, se está difícil financeiramente, porque eu acho que com a pandemia ficou difícil para todo mundo, existem outros meios de você conseguir se cuidar, né? Seja na parte física, mental ou espiritual, sem precisar gastar com isso. Então, isso também é importante a gente falar sobre isso, né, Ângela? Porque se a pessoa tem sim. condição, beleza, ótimo. Agora, quem Uhum. está com uma situação difícil, buscar locais que possa promover esse tipo de coisa que você está precisando. Sim, a terapia a pessoa pode procurar em qualquer faculdade de psicologia. Qualquer uma tem o serviço ambulatorial. Por quê? Porque os alunos precisam estagiar na clínica da faculdade para poder se formar, sair formado psicólogo. E o serviço é muito bom, porque os professores das disciplinas dão a supervisão. E é muito bem feito porque tem estudo de caso, o grupo discute cada caso. Então, não é porque é feito numa faculdade por estudantes que é uma coisa qualquer.
É muito sério o trabalho, vale nota. O aluno que está ali se propondo a tratar desse paciente, ele estuda bastante para poder, o professor cobra bastante dele, no caso, e aí o custo é mínimo ou às vezes gratuito. Eles cobram às vezes quando a pessoa pode pagar um preço simbólico e às vezes, se a pessoa não tem condições, não paga nada. Então, eu acho que vale super a pena a pessoa procurar esse serviço que é muito bom de Sei. verdade. E tem também um supervisor, né? Uhum, tem, Desse tem. pessoal aí que está estagiando. Ângelo, tem uma pergunta aqui que eu queria fazer. O que é que o autocuidado tem a ver com a autoestima? O autocuidado é o que você, assim, você se cuidar, você cuidar de si. Autoestima é muito mais profundo. A autoestima é você gostar de você. Para poder estar bem em qualquer coisa, para você gostar do seu trabalho, para você gostar e saber fazer escolha. Quando você gosta de você, você não segue qualquer pessoa. Você não casa com qualquer pessoa. Você não busca menos do que o que você merece, porque você se estima, você se gosta e você sabe que aquilo é pouco. Você merece mais. A autoestima é isso, é você se colocar em alta. Mas isso é uma Mas coisa interna. não, eu sei, mas assim, a pessoa que ela se cuida, né? Ela também, isso, ao meu ver, isso vai melhorando também a autoestima, porque apesar de ser mais Uhum, profundo, mas você começa a ficar mais vaidosa, você vai se sentindo mais feliz, né? De estar se cuidando, né? Em vez de você ser uma vaidosa, você vira uma vaidosa, então, não uhum. é? Então, eu acho que você melhora a sua autoestima, porque às vezes a pessoa que está com a baixa autoestima, ela não vai conseguir nem se cuidar, nem se arrumar. Eu acho, eu Não, penso. é, porque aí no caso a pessoa pode até estar com outros problemas, né? Psicopatologias, ela pode estar até com uma depressão às vezes, né? E aí ela está Ah, em baixa, ela não tem ânimo. Mas não é sempre. Tem gente que tem baixa estima sem ter uma psicopatologia. Já é próprio dela, ela não se vê valor, ela se vê sempre com menos valia. Se tiver que fazer uma escolha, ela fala, escolhe você, fica pedindo a opinião de todo mundo toda hora para decidir as coisas, né? Ela não acha que merece, ela deixa todo mundo passar à frente dela. Às vezes aparecem oportunidades, ela nem vê, e ela sempre acha que o outro é que tem sorte porque o outro está mais positivo e consegue aproveitar. Como ela está no negativo, ela nem vê a oportunidade chegar, né? Então, a certo. pessoa está em baixa, ela está em baixa, né? Ela não se vê valor. E assim, totalmente anulada, não gosta de aparecer, não gosta de falar em público, né? Se sente menos, sente muitos ciúmes dos outros, ela agarra demais nas pessoas, né? Para poder, se apega demais, ao ponto, às vezes, de sufocar, porque anseia por atenção, né? Porque nem ela consegue se nutrir, então ela precisa se nutrir de outras pessoas, da atenção de outras pessoas, né? E as pessoas fogem, né? As pessoas correm, porque ninguém gosta, se sentem sufocadas, né? Então elas saem fora. A Ana aqui está dizendo que, eita, quem me conhece já sabe que eu me amo. KKKK. Que bom, Ana. Eu também me amo, Ana. Mas é muito importante realmente essa questão do. Aí, nesse caso, a pessoa tem que. Seria interessante buscar uma ajuda profissional, né? A pessoa que está Uhum. com essa baixa autoestima. Mas voltando aqui, então, ao autocuidado, se colocar na agenda, ter o seu momento, fazer o que gosta, respeitar os próprios limites, isso é muito importante, respeitar. Isso. Olha, eu quero agradecer a Uhum. todo mundo que está entrando aqui, tá? A Ana, a Suelene, a Regina, Ângela Figueiredo, a Silvana Gomes, tá? Uma galera boa aqui que veio aqui assistir a nossa live. E as que eu não falei, obrigada a todo mundo. Então, respeitar os próprios limites, isso é muito importante, porque às Tá. vezes a gente não respeita, né? O Sim. que mais você poderia acrescentar? E também na autoestima é muito importante a pessoa saber dizer não. Porque tem muita gente que vai fazer tudo para todo mundo e nunca se inclui. Às vezes ela deixa de fazer as coisas para ela e vai fazer para o outro,
né? Eu sempre digo que quem diz muito sim para o outro, diz não para si mesma, né? Porque ela não acha um lugar... Assim, ela está sempre atendendo. Uma hora que ela não atender alguém, as pessoas não vão gostar dela, né? Ah, você sempre vai, né? Por que que agora você está com frescura? Por que que agora você está dizendo não? Você foi para fulana, entendeu? E aí a pessoa, Sim. ela perde valia, né? Ela fica valendo menos. Inclusive tem um exemplo muito bom, que é assim, tinha uma pessoa que fazia palestras, que sempre chegava antes, era muito dedicado, e era assim, presencial, né? Iam várias pessoas palestrar e ele era um dos palestrantes. E aí, o que que acontecia? Quando atrasava um ou outro ou faltava, as pessoas chegavam nele, porque ele nunca dizia não, e pedia, só podia dar a palestra no lugar dele, ou iniciar até que ele chegue, né? Ele era um tapa-buracos. E ele ia. Aí, um dia, ele falou assim, agora eu não vou... Aí, olha só, chegou no cúmulo de uma vez ele ficar tapando buraco para os outros. Quando chegou na hora dele palestrar, não deu tempo. Sabe assim, Olha, a coisa tumultuou, não deu tempo. Ele se sentiu muito mal, né? Aí ele falou, vou mudar essa estratégia. Eu não vou mais tapar buraco de ninguém, eu vou dizer não. Aí ele começou a dizer não. Aí ele foi valorizado. A palestra dele aumentou porque não queriam nem pagar. Porque ele ia tão assim, né? Vai que vai, que as pessoas não queriam nem pagar, não via valor, né? Na hora que ele disse não e se valorizou, se posicionou, aí as coisas melhoraram muito para ele. Muito para ele. entendi. Então, o não, o saber dizer não, é saber se posicionar diante de várias situações, inclusive de valor, né? Isso é muito É, importante, né? E entendi. outra coisa é o sentimento de gratidão. Seja grato por coisas pequeníssimas, assim, super pequenas, sabe? Assim, não precisa ser um grande feito, grandes coisas, né? O sol, se o sol tá ali, ou mesmo a chuva, ou o vento que bate no rosto, né? Uma praia, qualquer coisa, né? Seja grato. Mesmo, às vezes, até para alguma coisa que não é boa, seja grato. Você vai entender lá na frente o porquê que aquilo aconteceu. Naquele momento, não. Mas com o tempo, com a idade, a gente aprende muito isso, né? Tanta coisa que às vezes não Sim. dá muito certo, depois a gente fala assim, nossa, deu melhor do que se tivesse dado certo. Né? É, Aprender a aceitar, né? Aprender a aceitar as coisas, né? Outra coisa importante são os hobbies, né? A pessoa ter um hobby, ter sei lá, um esporte, um hobby, ou seja lá uma corrida, ou sei lá, andar de skate, não sei, um hobby, tocar um né? Ou andar, instrumento, sim, ou andar de bike, tocar um instrumento, fazer um artesanato, né? fazer Fazer doces, crochê. e fazer crochê, pintura, né? Ou cantar num coral. Tem tantas coisas que a pessoa pode fazer para poder se ocupar, porque quando a gente mexe com artes, a gente trabalha com a alma, né? É a alma que está ali naquele momento, né? Você sai Ai, completamente do racional. você me lembrou uma coisa agora, cantar em coral. Eu sempre tive muita vontade de cantar, só que eu não sou afinado assim, né? E aí, quando eu fiz a faculdade de administração, que eu também fiz administração de empresa, para quem não sabe, lá tinha um coral. Eu digo, nossa, é a minha chance de cantar, né? Aí eu entrei para o coral, aí eu comecei a cantar e o maestro olhava e disse, tem alguém aqui desafinando. Aí eu ficava quieta, não cantava. Aí passava um pedacinho, ele olhava e disse, tem alguém aqui que está desafinando. Aí, a partir daí, eu passei a só gesticular com a boca, sem sair o som, para poder não sair do coral. E eu fiquei um ano nesse coral só gesticulando, mas participava, porque eu adorava, me sentir importante, participava dos eventos que tinha, aprendi várias músicas, música do Queen, música do Milton Nascimento, eu tenho até hoje um caderno com todas as músicas, eu ficava lá, mas eu estava curtindo aquilo, cantava em casa, e a minha amiga, a minha parente que mora aqui, dizia assim, ai, pelo amor de Deus, na igreja a gente ia à missa, ela disse, ah, não canta não, eu digo, Jesus não liga, deixa eu cantar. Então, assim, é legal, né, cantar é uma coisa que faz bem para a alma, é um hobby também, né, eu adoro Uhum, cantar. é maravilhoso. Mas eu Dançar, né? entendi porque eu fui desafinada, porque eu queria cantar em outro tom, e não no meu tom de voz. Talvez se eu aprendesse com... Eu ainda vou aprender com uma pessoa especializada em fone, alguma coisa, aprender a cantar no tom certo,
para poder cantar sem desafinar. Exato. A Carol Almeida está aqui, Exatamente. rindo da minha história. Ai, ai, Carol. Mas eu Outra, gosto de outra, participar, ô Ângela. Sempre é bom a gente sim, participar. Pode sim. continuar. Ter um Inclusive, hobby. inclusive, inclusive, Gorete, é bom participar porque, assim, com a idade, né, as pessoas com um pouco mais de idade, elas precisam ter contato com grupos diversos, né? Porque no coral tem o grupo do coral, na igreja tem o grupo da igreja, no esporte tem o pessoal do esporte. Onde vai, tem o pessoal que, dali, a galera, né, do pedaço. E isso é bom, porque a gente vai conversando, vai contando história, vai escutando histórias, né? Tem coisas que você acha que você não sabe se aquilo é normal, você comenta com alguma, ela fala, eu também estou vivendo isso, né? Aí você vê que você Sei, está dentro da normalidade, né? Porque às vezes a gente precisa do outro como referência, né? Para a sei. gente saber se realmente está tudo bem. E com esse negócio aí da pandemia, que houve muito se formou muito grupo, né, pelo WhatsApp, eu queria até aproveitar você falando desse grupo do social, mesmo que não seja presencial. Recentemente eu entrei para um grupo chamado Combinadinhas, que é um grupo lá de Fortaleza, que tem a Emília como a mentora lá do grupo, e é um grupo que pratica atividade física. São pessoas de 50 anos ou mais, mas tem gente também com menos de 50. E elas se incentivam, se inspiram entre si a praticar atividade física. É um grupo assim muito interessante. A Emília, ela estudou comigo no Colégio Assunção, no primário, quando eu morei em Fortaleza. E aí a gente se encontrou através da internet, ela me convidou a participar do grupo. Então eu estou participando virtualmente do grupo. Então toda terça e quinta elas combinam uma cor de roupa para poder todo mundo tirar uma foto, elas postam. Agora o Outubro Rosa, na terça-feira, todo mundo com uma roupa fitness de rosa. Então é um grupo que se alimenta, que se nutre, que se inspira. É uma coisa fantástica. Agora tem uma das meninas que está fazendo dieta e está postando pratos de alimentação saudável. Sempre tem uma coisa interessante, mesmo à distância, elas lá em Fortaleza ou aqui em São Paulo, é muito importante a gente participar de grupos, seja Sim, presencial, exatamente. seja virtual, fazer esse contato, fazer. Eu acho que emocionalmente, para mim, isso é uma coisa que me nutre. Uhum. Mas é muito importante os grupos. Tem dois momentos da vida que os grupos são importantes, na adolescência e na envelhecência. Né? É muito importante. E as pessoas de idade, elas já se aglomeram, né? Se juntam naturalmente. A gente vê muitos senhores nas praças jogando dominó, né? As senhorinhas fazem lá as rezas e se juntam na reza, né? Fazem lá o chá, uma bolachinha para juntar para o terço, né? Então, as pessoas precisam dessa troca. O ser humano é muito de troca, de afeto. Né? Porque senão fica muito sozinho, né? Se não tem com quem conversar, fica muito sozinho, muito isolado. E isso acaba entristecendo. E aí a pessoa acaba até adoecendo. Então ela É, precisa movimentar através dos grupos. isso, a Luísa Sá, que está aqui participando, ela falou aqui, interagir é muito bom. A Luísa faz Pilates, né? A filha dela tem um estúdio de Pilates e ela participa, ela veio dar um depoimento sobre Pilates. Obrigada, viu, Luísa, por estar aqui presente. É isso aí, gente, a gente tem que interagir. Eu acho que o objetivo dessas lives também é trazer pessoas para interagir, para se comunicar, para não perder esse contato. Quero agradecer também aqui o apoio das minhas irmãs, que estão sempre aqui presentes, todas. Elas sempre estão aqui participando, e isso é uma coisa muito importante para mim e muito legal mesmo. Eu acho que isso é um cuidado também, não é, Ângelo? Esse contato Aham. familiar, mesmo à distância. Isso. Isso fortalece a autoestima, porque isso é um apoio, né? Tudo que oferece um apoio aumenta a autoestima. Você está ali apoiada, qualquer coisa você tem por onde chamar, né? Por onde puxar. E isso fortalece, né? Isso é muito importante. Essa rede de apoio, né? Esses amigos, mesmo longe, mas eles estão lá. Aquela coisa assim de você saber assim, que nem precisa estar perto, só de eu saber que estão lá, isso já me apoia. Isso já me deixa Sim. feliz, já me dá força, né? Então é bem isso. E outra coisa aqui que eu coloquei vários itens é a vida financeira, né? A pessoa para ter uma autoestima certinha ali em dia, ela precisa ter uma vida financeira organizada, né? Ela precisa ter lá uma reservinha, né, para ela poder viajar, para alguma emergência, tudo arrumadinho, organizadinho.
Isso é muito importante, porque senão traz preocupação, tira sono, né? A pessoa acaba entrando em mão de agiota, acaba tendo que fazer empréstimo, entrar na bola de neve, isso preocupa, isso adoece, isso traz problemas, né? É muito importante você. E às vezes não envolve só a pessoa que está passando por isso, envolve toda uma família, né? Uhum, exatamente, exatamente. E outra coisa é a atividade intelectual, né? A leitura, se tem alguma coisa que goste, né? De ler, a pessoa procurar um assunto que interesse, ler, aprende. Tem gente que não tem hábito de ler, né? Mas comece a ler livros pequenos, assim por páginas e tal. Traça uma meta, né? 1 ou 2 páginas por dia antes de dormir ou de manhã, arrumar um tempo para criar esse hábito. Né? Aí, quando terminar de ler um livro, vai falar: opa, eu sou capaz de ler, então deve ter outros mais interessantes. Aí abre uma porta muito interessante. Eu E também agora estou aprender. eu fiz uma meta para mim, 10 páginas por dia, É bastante, de eu segunda a acho. sexta. Uhum, É, mas eu consegui esse tempinho, né? De ler 10 páginas por dia. Não é todo dia que dá, mas pelo menos umas 4 vezes por semana eu consigo. E assim eu estou com um livro aqui que são 300 páginas, já estou na metade, porque eu fiz essa meta, 10 páginas por dia, entendeu? olha aí. E Mas é o que mais eu importante. ia falar aí? Porque é tanto assunto, meu Deus, que eu também estou falando demais. Eu acho que você estimulou. É, é, é importante a leitura, porque essa parte intelectual, ela precisa. Porque quando a pessoa começa a ler, ela articula melhor os pensamentos, ela fica com bastante repertório mental de assuntos, de coisas, né? Porque a leitura tem muita coisa ali que vai ficando. Então, na hora que você fala, aparece um repertório ali que você é uma pessoa que é farta e insights, ideias, né? Porque aquilo tudo vem, né? Essa leitura ajuda nisso, né? E também aprender idioma, aprender um instrumento, né? Essas atividades intelectuais, desenvolver essas coisas, né? Isso é muito importante. Isso que eu tinha separado do autocuidado. Mas tem Nossa, mais coisas aqui que eu queria falar. Eu queria falar uma coisa também com relação à insônia, porque assim, na terceira idade, essa coisa da insônia é muito frequente, né? Uma coisa que eu acho que é muito legal são os óleos essenciais, o óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, se você um pouco assim, chegando no seu horário de dormir, se você pinga umas 3 gotinhas assim no travesseiro, ou põe na mão, esfrega e cheira, ele te acalma muito, ele dá ele vai abaixando a frequência, né? E você consegue dormir com mais facilidade. Então é muito importante esse óleo, assim, a ajuda desse óleo essencial. Eu já usei muito esse óleo essencial. É o óleo de lavanda, né? lavanda. Tá, eu Uhum. nunca E usei assim, não, mas vou experimentar. Óleo essencial, estou anotando aqui tudo que você falou de lavanda, certo? e também quem tiver uma luzinha azulzinha, bem assim, pequenininha, uma luzinha azul, ajuda também, porque ela baixa a frequência cerebral. Ela faz com que a pessoa repouse, descanse. Se bem que no caso da pessoa idosa, tem que ter um ambiente claro, até para ela sair do quarto e se deslocar até o banheiro para poder evitar queda, essas coisas, né? Eu quero dizer, aqui a Emília está dizendo que não consegue se concentrar para ler e ficar em casa lendo. E Cida, obrigada por ter comparecido aqui à live. Dizem que esse óleo é muito bom, ela está dizendo, Emília. Uhum. Alguém aqui usa óleo essencial aqui na live? Está aqui participando, conhece, usa, coloca aí nos comentários para a gente saber quem pratica essa. É uma massagem que faz com óleo ou só coloca no lugar? Eu nunca usei o óleo essencial. O óleo essencial você pode só assim colocar nas mãos, esfregar e cheirar, sabe assim? Coloca a mão assim e você fica cheirando, aquilo vai te acalmando. Ah, O tá. óleo essencial, mas se você pingar 3 gotinhas no travesseiro, como está muito próximo ali, você já vai dormir, aquele óleo vai exalando, você vai respirando e você acaba adormecendo. Entendi. Você pode usar de várias maneiras o óleo. Entendi. Ô, Ângela, já são quase 9 horas. Você tem alguma coisa assim que você queira falar Eu, mais? Porque eu coloquei algumas coisas aqui. É, uma coisa que eu acho importante, a pessoa, o autocuidado, a pessoa arrumar uma mesa para ela comer. Ela não comer de pé, ela não comer às pressas,
ela arrumar, pegar lá o jogo americano, aquele, sabe assim, aquele que guarda para visita? Aquele talher que Sim. guarda para visita? Aquela taça lá que guarda para as festas, coloque no seu dia a dia. Arrume para você. O seu cérebro vai começar a acostumar com aquilo e não vai aceitar menos, né? Se você for ter um relacionamento, te servirem lá no copo de sica, lá o copo de De feijão? mastomate, porque quando você se trata bem, assim, você usa um jogo O meu- americano, um copo bacana, um talher legal, você faz uma comida com cuidado, qualquer pessoa que você se relacione que te ofereça menos, você não vai querer ficar com aquela pessoa. Você quer o que você faz para você ou mais, ou melhor, né? Porque tem gente Aliás, que Ângela, eu aprendi isso com você. O meu cantinho da água que eu fiz, eu peguei uma taça que tinha aqui guardada e tirei a jarra de água também e botei para usar. Eu digo, meu Deus, tanto tempo guardado eu sei usar. Eu aprendi com você naquela época que a gente fez aquele projeto junto. Muito interessante. Dá uhum. dá até mais vontade de beber água, dá até vontade. Eu fiz água aromatizada, tudo com os seus ensinamentos. Muito bom. Uhum. Então, a pessoa colocar aquelas coisas. Porque tem gente que guarda as coisas para visita, mas a visita às vezes nunca nem vem, né? Aí depois a pessoa morre, tá tudo novo, com etiqueta no saquinho, e ela comeu em toalha rasgada, desbotada. E tem gente que anda de qualquer jeito em casa, coloca camiseta de candidato para ficar, para dormir, né? Vai dormir com o marido com a cara do candidato no peito. Então, sabe assim? E não põe um Horrível. pijama bonitinho. Porque antigamente o pessoal comprava pijama, camisola, assim, caso eu seja internada, caso eu precise ir para o hospital, eu tenho uma roupinha. E aí dormia com Sim. camiseta de candidato, toda esfarrapada, com coisa velha. Mas não, coloque o que você tem de melhor. Coloque o que você tem de melhor para você se acostumar com isso e não aceitar menos. Não aceitar Entendi. menos, né? A pessoa tem que ser vaidosa não só quando sai, dentro de casa também, né? Dormir com um Sim, pijaminha. Não precisa ser caro, mas que seja um pijaminha, uma camisola bonitinha, né? Arrumar sim. direitinho a cama. Isso faz parte do autocuidado, né? Muito interessante. E isso já vem com a autoestima, né? Porque assim, se você tem uma estima por você e você usa o melhor para se sentir bem, você olhar no espelho e gostar. Outra coisa importante é você ter espelhos na sua casa, né? Assim, tem gente que não tem espelhos em casa ou tem um espelho pequenininho ou às vezes passa até sem olhar nele porque não gosta da própria imagem, não se acostuma com o seu próprio Ou corpo, só a vê falta de defeito. hábito também de se olhar, né? A falta de hábito. Exato, exato. A Tem gente que é autoimagem, a mais pessoa. narcisista, tem pessoas que são mais narcisistas, gostam mais de se ver no espelho, Sim, outras menos. sim, mas eu acho que é questão de prática. Se você sempre passar no espelho e se fizer um elogio, ou se você colocar mais espelho na casa, você já começa a ter um andar diferente, porque quando você passa, você Sim. começa a ver que você está corcunda, que você está andando meio esquisita. Aí você já vai se aprumar, porque você vai perceber que você. E assim, você passar no espelho. Eu tenho essa prática. Toda vez que eu passo e olho o espelho, eu faço um elogio para mim. Mesmo que eu Entendi. não esteja, mesmo que eu não esteja achando, eu olho, eu me elogio na frente do espelho. E inclusive quem tem criança, coloque espelho para a criança se acostumar com a imagem dela, é muito importante. Ô, Ângela, eu Você não tem tenho mais? muito hábito de me olhar no espelho, não. Assim, de manhã, né, quando eu acordo, tomo banho lá, escovo o dente e tal, eu me olho, me arrumo e pronto. Mas, assim, eu percebo que tem pessoas que não podem ver o espelho que para dar uma olhadinha. Eu agora estou criando mais esse hábito de me olhar, né, de me ver nesse sentido. Mas é interessante, essas coisas todas vão ficar aqui na cabeça da gente, eu vou lembrar sempre de você, todas as vezes que eu vou praticar tudo isso que você colocou, aí se colocar na agenda, para eu ter o meu momento, fazer o que eu gosto, respeitar o meu limite, saber dizer não, isso eu sei. Sentimento de gratidão, isso eu tenho, hobby eu tenho também. Óleo essencial eu ainda vou ver, porque eu tenho um pouco de dificuldade com perfume. Eu não consigo. Tem mais alguma coisa, Ângela? Porque o tempo está passando, eu tenho medo do Instagram encerrar aqui nossa live. O contato com a natureza, andar descalça na natureza, no parque, em algum lugar que tenha mato, árvore,
andar um pouquinho, assim, com o pé no chão mesmo, sentir o chão, aterrar, olhar para o céu, fazer conexão com a natureza, fazer conexão. Isso é muito Sei, importante. a Iris, que fez a live aqui de beach tênis, uma das coisas que ela falou que ela mais gosta no beach tênis é o pé na areia. E eu achei tão interessante isso, né? Faz tanto tempo que eu não ponho o pé na areia, Aham, descalço, assim, de pisar numa grama, sabe? aham. E eu queria encerrar com o seguinte, né? Porque todo ser humano, ele quer ser amado, reconhecido, elogiado, útil e livre. Isso é o básico para a felicidade dele. Amado, reconhecido, elogiado, útil e livre. Isso é a base da felicidade para o ser humano. Né? E aí eu queria recomendar um livro que chama-se As Cinco Linguagens do Amor, para a pessoa entender qual é a linguagem de amor dela e começar a entender a linguagem de amor de outras pessoas para poder conviver bem e agradar as outras pessoas. As Peraí, cinco aí, se eu linguagens do anotar amor. aqui as 5 linguagens do Do amor, amor. qual é o Aham. autor? Eu não vou saber, mas se jogar só tem esse aí. Esse aí é best-seller. Tá, e esse livro ele trata do quê? Ele tem 5 tipos de linguagem de agradar o outro. Aí cabe a você entender qual é essa linguagem para agradar o outro e você também entender a sua. Você vai descobrir a sua. Qual é a sua linguagem do amor? E essas 5 Entendi. linguagens são palavras de afirmações, porque pessoas que gostam assim, que elogiem, sabe? Ah, você é legal mesmo, você é bonita, nossa, você está sempre na frente, você é guerreira. Então, são palavras de afirmação. Tem gente que, quando ouve, se sente amada, né? Tem gente que é o tempo de qualidade. Ah, você vai no banco? Você quer que eu vá para você? Você vai precisar de alguma coisa do mercado? Sabe assim, tempo da pessoa se oferecendo para ela, A né? Assim, gentileza, você né? Gentileza, né? sim, Gentileza gera aham, gentileza. sim, assim, você está doente, eu faço uma sopinha para você. Esses serviços assim, sabe, da pessoa, é um tempo de qualidade para aquela pessoa. A outra é atos de serviço, né? Ah, você não precisa fazer, não. Eu venho aqui, te dou uma geral, te ajudo, não sei o quê, não sei o quê. Esse aqui é o tempo de serviço. E tem também o toque físico. Pessoa que fala, ah, eu faço uma massagem no seu pé, ah, eu faço uma massagem no seu ombro, né? Se você quiser, eu penteio o seu cabelo, sabe? Eu te abraço, vem aqui, você quer um abraço? É o toque físico. Tem muita gente que tem essa linguagem de amor, né? E também tem outras que estão presentes, né? Qualquer coisa que você dê, ela se sente muito amada, lembrada, né? Esse aí é uma outra linguagem. Mas lendo o livro, vocês vão entender qual é a sua linguagem, aí você começa a perceber a linguagem de outros, e isso ajuda numa convivência mais harmoniosa. Esse livro eu conheci quando eu viajei com umas amigas, e uma delas comprou no aeroporto esse livro e foi lendo, né? Ela leu em 3 horas. A gente foi até Paraíba, e aí ela leu em 3 horas. E quando ela terminou, essa minha amiga terminou, ela falou assim: Nossa, se eu tivesse lido esse livro, eu não teria me separado. Ela falou: Se eu tivesse lido esse livro antes, eu não teria me separado. Aí eu falei: Nossa, deve ser muito forte, eu quero ler. E durante a viagem eu li, né? Ela me emprestou, então eu li. E eu recomendo para muita gente. É muito bom esse livro, muito bom. Ai, que legal, Ângela. Muito obrigada, viu, pela recomendação. Essa é a Uhum. sua mensagem. Sim, é. Certo. Tá bom. Finalizamos? Finalizamos. Espero que Nossa, tenham Ângela, gostado. Ângela, eu tenho certeza que todo mundo gostou, eu amei, quero já deixar aí com você combinado para uma próxima live aí, porque tem muito assunto a se falar nesse campo aí da psicologia. Eu estou muito feliz, eu amei a live, adorei, tem muita coisa aqui que eu vou seguir, tá? Todo mundo aqui, ó, deixa o nome do livro, As 5 Linguagens do Amor, Emília. Isso. A Luísa Sá, que é uma juíza que está aqui, está botando, adorei a Célia aqui, live maravilhosa, todo mundo aqui interagindo. Ai, Ângela, que bom, foi um sucesso a nossa live. Muito obrigada, parabéns, tá, pelo seu currículo, pela sua vida, pela sua história de vida, pelo seu trabalho, pelo que você nos trouxe aqui nessa noite maravilhosa. Obrigada a todos que vieram aqui participar da live. Eu tenho certeza que foi um momento assim muito especial.
para todo mundo, né? E eu quero agradecer, gratidão, agradecer a Deus, agradecer a todos. Solange Lucas acabou de entrar, eu acho. E muito obrigado mesmo. E vamos combinar uma próxima, porque com certeza todo mundo saiu daqui com a bateria carregada, né? Com vários projetos para poder desenvolver, pensando em vários campos da vida, em vários aspectos. Gratidão. Boa noite e até uma próxima. Boa noite a todos. Muito obrigada, gente, por terem vindo aqui no prestigiar a live. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada a todos. Eu vou finalizar aqui a live, tá? Um forte abraço.